Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Boa noite, irmãs, irmãos, paz seja convosco, amém? Aleluia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É semelhante, né, ao óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes de Arão. Amém. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a Glória vida. a Deus. Para um dia? Não, para sempre. Amém, Senhor. Então, sempre nós estaremos debaixo da bênção do Senhor, se nós nos conservarmos unidos. Sim, Jesus. Bendita seja a união de Cristo. Amém. Amados, hoje, mais uma vez, estamos aqui para orar, para interceder pelos irmãos e por este mundo que se encontra num sistema que carece de intercessores diante de Deus. Eu e você fomos chamados para esta hora e estamos aqui executando. E quando estamos executando, certamente estamos cumprindo a justiça de Deus. Isto é bom, faz bem para todos nós. Aleluia. Então, nós louvamos a Deus porque estamos aqui mais uma noite para cumprir, né, esta ordem divina que está registrada como, né, cumprimento da justiça de Deus. Eu espero que os irmãos tenham sido assim generoso comigo e tenham lido o capítulo 23 de São Mateus, ler todo ele, porque ali está, né, os ensinos do Senhor Jesus, né, e focado na destruição da hipocrisia dos escribas e fariseus. Nós louvamos a Deus porque neste capítulo o Senhor Jesus profetiza também. Se você notar, tem profecias que o Senhor falou por causa da hipocrisia dos fariseus e saduceus e toda aquela raças de víboras que o Senhor Jesus chama, né? Então, eu louvo a Deus, irmãos, por esta hora, quando nós temos o texto que lemos, né? Que é o 23, que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o caminho, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Né? Nós louvamos a Deus porque está tão claro, né, a posição de Jesus, as quais nós devemos abraçar. Amém. O Senhor está apontando ali, e eu vou discorrer um pouco, né, da hipocrisia, porque é um contraponto, né? E aí nós precisamos ver exatamente o que o Senhor Jesus reprova, né? Os fariseus, eles tinham uma mania inteligente, segundo a ideia deles, de mudar os valores, né? Isso até hoje a gente encontra exatamente pessoas que têm o prazer de mudar os valores, né? Uns dias atrás nós pregamos, né, os valores de Cristo, né, os valores do reino. Os irmãos já devem ter, então, uma ideia do que eu estou dizendo, né? E os fariseus, eles tinham a mania de mudar os valores. Se você leu o capítulo 23 de Mateus, você vai ver quais os valores que eles mudavam, né? Trocavam, né? O Senhor Jesus fala que eles, quando iam julgar, né, eles né, coavam um mosquito e engoliam um camelo, né? Eles liberavam, né, o camelo e prendiam os mosquitos. Para o bom entendedor é isto, né? Aquelas causas pequenas,
o povo era obrigado a cumprir, a pagar. Se era uma dívida de uma moeda lá, né, eles tinham que pagar. Se eles prometiam, né, um valor, né, como nos dias de hoje é encontrado, né, na mensagem do Evangelho, o voto é verdadeiro, mas segundo a maneira de se colocar, ele se torna um instrumento que muda os valores, né? E esse capítulo exatamente fala de valores também, né? E o Senhor Jesus, então, aqui está, né, revelando, né, ao coração deles a imundície que tinha dentro deles, né? O Senhor Jesus sabia, né? O Senhor era a luz, era o Filho, o próprio Deus. E então, conhecendo o coração deles, dizia assim: ó, o vosso corpo, vocês aformosei o corpo, né? A beleza exterior está diante dos olhos da população, mas lá no interior tem ossos, né? Tem cadáveres, né? Tem coisas mortas que fedem, né? Diante dos olhos de Deus. Mas o ser humano não vê essas coisas, porque quando a pessoa não tem conhecimento da verdade, né? Como dizer, tudo que reluz é ouro, tá? Então, nós estamos vendo que o Senhor Jesus, conhecendo o íntimo deles, abria, né, o jogo dizendo: eu sei o que tem dentro de vocês, né? O princípio de vocês. E um dos grandes princípios que a gente acha dentro dessa hipocrisia desses judeus é que eles trocavam os valores, não? Eles valorizavam primeiro, né, a oferta que ofereciam, que prometiam, segundo o voto que se fazia, né? Eles faziam o voto e os escribas, os líderes das religiões diziam lá, né? Exatamente isso, né? Que tinha muito mais valor a oferta do que o altar, né? Então, quando eles votavam, eles votavam a oferta. E quando que realmente o voto maior é do altar. O altar é que santificava a oferta e não oferta o altar, né? E nos dias de hoje nós vimos o que é mais importante dentro de uma igreja. A oferta. Parece assim que se não houver oferta, né, sabe, muda a situação, as pessoas não estão cultuando a Deus, né? Não está se dizendo que se não oferte, mas é os valores. E eles invertiam, né? Quem jurasse pela oferta do altar estava em dívida. Mas Jesus disse: quem que tem mais valor? O altar que santifica a oferta ou a oferta sobre o altar? Né? Claro que esse altar aqui, né, está aqui hoje, no tempo da graça, somos nós, somos o povo de Deus, é o próprio corpo de Cristo, né? Então, o que é maior dentro de uma igreja? Uma oferta ou a pessoa? O membro, o irmão, a irmã, né? Então, valores dentro de uma igreja é a pessoa. Isto não acontecia no mundo farisaico, no mundo aqui, eles trocavam os valores de tudo, né? Eu estou mas assim, o que mais que eles trocavam, né? Aquele que jurar, né? Jurar é voto, né? Você jurou, você fica em dívida. E isso é costume hoje, né? As pessoas manipular um juramento de uma coisa para que tenha condições de alcançar, né? Muda os valores. E nós sabemos, né? O Senhor Jesus Cristo, sabendo essas coisas, ele exatamente lança em rosto: hipócritas, vocês mudam os valores, né? Tem algo que tem mais valor, não é o dízimo ali, o dízimo da hortelã, que tem mais valor no culto. O que tem mais valor no culto é a justiça, ser justo. O que é ser justo? Perante Deus, todos somos iguais. Perante Deus, nós somos irmãos.
igualdade, né? Este é o mandamento de Jesus, é o que agrada a Deus num culto, né? Eu tive o desprazer de conviver com pessoas que exigiam, né, como que fosse, né, assim, uma obrigação das pessoas ter que reconhecer à força que ele era bispo, que ele era pastor, que ele era advogado, que ele era uma pessoa do Estado, né, um deputado, sabe? Assim, que quando se apresentava era o doutor tal, era um currículo. Parece que ele queria mais um emprego, né? Porque quando a gente dá um currículo, a gente quer alcançar alguma coisa. Então, quando esse currículo é apresentado para o povo, ele quer se achar superior de tal forma que todos teriam que beijar a sua mão, como no costumes antigos religiosos, né? Quando se cumprimentava um religioso, ele estendia a mão para beijar o anel, né? Dizendo eu sou superior, né? No reino de Cristo, nós somos iguais. A única coisa que realmente diferencia é o ministério, como a gente tem o ministério do profeta, do pastor, do bispo, são ministério de curar, né? Ministério de milagres, tudo isso é maravilhoso, mas a pessoa é irmão, né? Que isto não encha o coração da pessoa se auto-julgar maior que os outros. Se eu ou qualquer pessoa se julgar mais por causa de um ministério, isso é hipocrisia, né? Isso é fruto farisaico. Nós temos que nos encontrar, nos sentir irmão, sentir igual. Por que igual? Porque aí nós temos um bom relacionamento, né? Um bom relacionamento você alcança, né, pelo convívio, e aí você pode, juntamente com uma pessoa, com um líder, um cristão, ainda que ele tenha uma responsabilidade maior que a sua, mas se você se aproxima desta pessoa, você se sente com liberdade, dizer, vamos tomar um cafezinho junto, vamos tomar um chimarrão junto, né? Vamos comungar, né? Comungar é estar... Tá? Isso não existia com os fariseus, e que não existe com os fariseus hoje, né? Porque as pessoas se titulam mais do que os outros. E o Senhor Jesus pega no pé destes, e vai pegar sempre, porque o Senhor ensinou a humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Que maravilhoso é a gente seguir Jesus, alguém que é humilde e manso, né? Jesus não está com uma vara, com uma espada, querendo degolar todo mundo, né? Ele ensinou a importância da misericórdia, né? Olha que você diz assim, o que vale dentro da comunhão, né? A justiça. Ah, mas a justiça não anda sozinha, a justiça anda junto com a misericórdia, né? Em São Mateus, ainda 5, versículo 7, você vai encontrar bem-aventurado, né, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Coisa gloriosa, né? Quantas vezes você faz uma oração, oh, Deus, tem misericórdia de mim, né? Nós só temos este costume, e eu posso ver Deus olhando lá dos céus, quando nós clamamos por misericórdia, diz assim, deixa eu ver lá o Léo, né? Se ele é misericordioso, porque alcançará misericórdia os misericordiosos, né? Vê o valor que tem a misericórdia no meio cristão, no meio do povo de Deus, sabe? É um elo com Deus. Jesus foi taxativo, a misericórdia para quem é misericordioso. Então é um modo de vida, né? É um modo, é uma forma, né? É uma atitude, como nós temos aqui né, nesse trabalho de apresentar atitude à igreja, né? Esta igreja fiel, esta igreja prudente, né? Não é um título, mas é assim
uma forma, né, de ação, de atitude, né? Então, o Senhor Jesus coloca exatamente a misericórdia que não podia ser esquecida pelos fariseus, tanto dos fariseus do tempo de Jesus, quanto nesses nossos dias. Nós temos que velar pela misericórdia. Né? Quando formos julgar alguma coisa, nós temos que ter na outra mão o espírito de misericórdia, está disposto a consertar com misericórdia. Porque este é exatamente o reino de Cristo, os valores de Cristo, que precisamos conservar, né? Que nós precisamos anelar para a nossa vida, praticar, porque o reino se pratica, né? A palavra se pratica. Né? E você pode perceber que os fariseus, o que é? Omitiam a misericórdia. Né? E por que eles omitiam? Para poder engolir os camelos, né? Valores enormes, e condenar os mosquitos, as coisas pequenas. Né? Eu vou usar um termo assim, claro que dentro da justiça é justiça, mas estou dizendo assim, eles prendiam alguém por pegar uma maçã do vizinho lá e comer, então o vizinho apontava e dizia assim, ele comeu uma maçã do meu pé, né? E lá eles eram apreendidos ou era censurado de tal forma que pagavam um preço, né? Jesus lembra daqueles dois devedores que um, né, chegou para ao seu aquele a quem ele devia, né? E disse: tem misericórdia de mim, né? Porque eu não posso pagar a dívida. E aquele senhor era misericordioso, disse: tá, tu não deve nada. Cancelou a dívida. E ele devia muito. E aí este que devia muito, que foi perdoado pela misericórdia daquele senhor a quem ele devia, encontrou alguém que devia um mosquito para ele. E qual foi a atitude dele com o devedor do mosquito? Paga a minha dívida, senão eu te coloco no presídio, eu te prendo ou... Né? E aí começou a oprimir aquela pessoa e levou exatamente a uma situação drástica aquela pessoa, e isto foi ao ouvido daquele senhor a quem tinha lhe perdoado. E aí ele chama aquele moço e diz: olha aqui, por que tu não perdoou o teu amigo como eu te perdoei? Né? Por que não fizeste misericórdia como eu fiz misericórdia para ti? Então diz que aquele senhor mandou prendê-lo e disse: tu vai ficar preso até que tu pague a tua dívida, né? Que era um camelo, né? E tu não vai sair do presídio quando não pagar o teu camelo, porque tu devia para mim um camelo, e o que te devia era um mosquito. Isto era aprovado pelos fariseus. Eles invertiam os valores, né, irmãos? Então, a hipocrisia leva as pessoas a inverter valores, seja grandes ou pequenos. Seguir Jesus é nós aprender exatamente os valores. Porque os valores é justiça. Tá? E isto, justiça e misericórdia, não fazia parte do rol dos hipócritas, fariseus e como é mesmo os escribas. Escribas é os que transcreviam a lei. Imagina os escribas que viviam em cima dos livros, escrevendo toda a lei de Moisés, de dia e de noite, transcrevendo. Eles sabiam de cor tudo, mas encobriam. Né? Mas o Senhor Jesus, que é luz do mundo, conhecedor do mais íntimo coração, ele expôs a hipocrisia desses escribas e fariseus. Então, nós percebemos e devemos perceber que o Senhor Jesus deseja um povo
de boas obras. Glória a Deus. O que é boas obras, irmãos? Boas obras é ser justo. Glória a Jesus. Né? É fazer justiça, né? Julgar direito as coisas. E não julgar só por julgar, mas com uma sacola de misericórdia. Se alguém me deve alguma coisa, e se ele vier ter comigo, eu tenho que ter na outra mão uma sacola de misericórdia. Porque isso é divino, isso que tem valor para Deus. E aí eu entendo por que Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se eu e você queremos alcançar a misericórdia de Deus, nós não podemos deixar de lado a misericórdia, encobrir, olho por olho, dente por dente, a lei é assim, mas Jesus já cumpriu a lei, né? Porque nós não podíamos cumprir, então foi o que a Bíblia diz, que a lei, esta lei de olho por olho, o Senhor Jesus já cumpriu, já não existe mais. Né? Uma nova lei o Senhor Jesus instituiu, que é a lei da graça, a lei da igreja. A igreja precisa viver isso. Nós estamos tão distante desse tempo, amado, né? Parece que estamos seguindo mais os farisaicos do que a Cristo, muitas vezes com um título grande, a igreja tal, né? E aí encontra-se, né, aquela ideia, né, de nós ter que recitar um currículo daquele líder, porque ele é tantas coisas que nós esquecemos da metade. Né? Nós devemos olhar olho no olho, dizendo: meu irmão, meu amado irmão, né? Meu companheiro. Olha a expressão de Paulo: companheiro, servo do Senhor. Né? Sabe, aquele espírito humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe? A diferença dos fariseus para Jesus é tremenda e não tem nem comparação. Isto é que nós devemos abraçar como cristão, irmão. Não é vir numa igreja, qual é a melhor. A melhor é não seguir os fariseus. Né? Que bom que nós podemos aqui dialogar essas coisas, porque isto poderá te salvar quando você for inquirido a uma prática que nós vamos ver mais à frente, que você vê, esta prática é uma prática de voluntariado, de espontaneidade, e não sobre uma carga, uma opressão de alguém. Se tu não fizer isso, tu vai para o inferno; se tu não fizer aquilo, tu não vai prosperar. Né? A diferença não é o fazer, porque o Senhor Jesus disse para os seus discípulos uma palavra que eu considero muito. Ele disse assim: olha, se os fariseus e escribas disserem para vocês pagar o mosquito, paguem. Mas não façam o que eles fazem, porque eles não pagam nem o mosquito e nem o camelo. Sabe? É aquele ditado que é conhecido todo: ó, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sabe? Porque aí eu estou ocultando alguma coisa que eu faço. Ou faz o que eu faço e não faz o que eu digo, invertendo, né? Alguém dizendo, né? Então, o juízo de Deus era esse assim: ó, as coisas pequenas devem ser feitas sim, façam o que eles dizem, só não façam a obra que eles fazem. Estes eram doutrinas de Jesus. Tem coisas hoje na igreja, amado, que nós devemos fazer, mas não fazer o que eles fazem. Sabe? Pegar como guia, que Jesus chamou eles de guia cegos. Guia cegos que guia os cegos. Ambos cairão no buraco. Né? Então, nós percebemos, e graças a Deus que percebemos, e no tempo do fim, Jesus está vindo. Daqui a pouco o relógio de Deus dá o sinal lá, Jesus vem pegar. E vem pegar quem?
o justificado pela graça e os que entenderam o que é justiça, o que é misericórdia. Porque podemos acrescentar logo a fé, né? Que é tão importante que Deus nos tem, né? Nós somos justificados pela fé. O apóstolo São Paulo, ele olhou para a sua lista de pecado e ele disse: ai de mim, quem pode me salvar desta dívida? Mas Paulo, que era um discípulo de Jesus, um apóstolo, ele disse: graças dou, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Você pode imaginar a pessoa acreditar em coisas que não geram poder para alcançar a salvação da graça? Crer em coisas que é colocada no altar para as pessoas acreditar, né? Amuletos e tantas coisas religiosas. Fé é um dom, é espiritual, procede de Deus, a fonte é Jesus da fé. Imagina alguém ocultar como é que funciona, como é que se tem fé. É olhando para Jesus, devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo. Né? Então, a fé é tão importante, e o que eles estavam fazendo? Encobrindo. E o que eles apresentavam diante deles? A necessidade de votos. Vocês têm que fazer voto, 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 voto. Né? E aí o Senhor Jesus Cristo, nós não vamos prolongar hoje, para amanhã termos ainda alguma coisa para falar para os irmãos, né? Eu queria dizer para os irmãos que o Senhor Jesus, olhando para eles e com o coração de misericórdia, querendo perdoá-los, porque Jesus não desafiou os fariseus com vontade de cortar o pescoço deles, não, com os olhos de misericórdia. Como que o autor da misericórdia não teria misericórdia? Então o Senhor Jesus olha para eles e diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, há quanto tempo eu quis te acolher como uma galinha acolhe os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Né? Estava diante deles, vamos usar o termo, os pintos estavam ali em volta da galinha, como o Senhor Jesus se coloca, né? Como uma galinha, e os pintinhos, né? Não quiseram. E aí ele diz assim, Jesus diz com lamento, tá, irmão? Vocês não quiseram. E ainda farão o seguinte: eu vos enviarei ainda por misericórdia. Vocês não querem, mas eu ainda vou enviar profetas, escribas, e vocês vão açoitá-los, matá-los, crucificá-los e perseguirão de cidade em cidade. É a profecia, porque essa profecia se cumpriu. Esses fariseus perseguiram a igreja quando a igreja se apresentou no dia de Pentecoste, começou a perseguição. Pedro João foram os primeiros a ser presos ali. Quem mais? Estevão foi morto apedrejado, logo no início. E por quem? Pelos pintos que não quiseram estar debaixo das asas de Deus. Paulo, quantas vezes ele cita nas suas epístolas que ele era perseguido, né, de cidade em cidade. Atos dos Apóstolos, ali está registrado, quando Paulo sai como missionário pelo mundo, né, os judeus os perseguiam de tal maneira, e teve uma ocasião que o apedrejaram e que julgaram Paulo morto. E Paulo corria de uma cidade para outra,
O Senhor Jesus já estava vendo estas coisas no coração daqueles judeus hipócritas, esses fariseus, que mesmo Deus dando chance para eles, eles iam conservar a sua maldade, a troca de valores. Né? Então, eu posso dizer para os amados irmãos que nós temos que ter esse cuidado. Seja uma igreja, como nós declaramos ali, prudente, uma igreja sábia, temente, uma igreja que tem ação, que age, mas agir segundo Jesus, e não segundo as religiões, as leis, as doutrinas humanas, né? As ideias humanas que colocam, agora a igreja tem que se vestir assim, toda de preto, a igreja tem que pintar toda de preto, a igreja tem que andar assim, porque assim, né, como se fosse uma doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina, a verdadeira doutrina, é visitar as viúvas e os órfãos nas suas dores. Ou seja, se você sabe que alguém precisa de pão, e você tem 2, por que não repartir? Né? Este é o ensinamento. Nós sabemos que esse tempo, muita gente vai bater na porta de alguém e vai dizer assim, eu preciso até de um pouquinho de café, uma ajudinha. Né? O Espírito de Jesus é misericordioso. Misericórdia quero. Né? Este foi o clamor de Jesus, né? Jesus bradou antes de ir para a cruz: misericórdia quero e não sacrifício, né? Misericórdia. A misericórdia está dentro do plano de Deus. E a igreja precisa abraçar isto. Eu preciso, você precisa. Não, aqui não tem diferença, pastor, né? Eu estou tendo o privilégio desses anos até chegar à cabeça branca, ler a palavra de Deus, conviver neste mundo religioso, que talvez muitos de vós nem quiseram entrar, mas podem entrar quando você tem base no que nós estamos dizendo. Não porque eu estou falando, e por isso eu disse que o meu prazer era saber se você, que está aí do outro lado, pastor, eu li o capítulo 23 de Mateus, porque aí você vai se inteirar mais, você dizer, eu li isso que o pastor está dizendo. Está escrito. Né? E aí você vai dizer assim, então é desta forma, não vou me deixar levar, né, por qualquer roda de doutrina, qualquer ensinamento que me possa alguém, se alguém me ensinar, olha aqui, ó, caminha 2 quadras para mim, né? Aí você vai ver se está escrito isso. Eu tenho que fazer o que eles mandam, mas não fazer o que eles fazem. E aí você vai encontrar na Bíblia Jesus recomendando. Se ele está pedindo aí, ó, que tu caminhe 2 quadras com ele, faz assim. Caminha 4. Dá para ele exatamente um espírito de misericórdia, um espírito de ajuda, um espírito de alguém que está atento àquela necessidade que ele julga ter. Talvez até nem tenha, mas julgue. Então, aqui nós percebemos que o Senhor valoriza aquela atitude da pessoa ser espontâneo. E eu gostaria de amanhã falar de espontaneidade, porque esse é um lado que nós queremos combinar, amados, para poder falar das mais coisas de valores, exato, de valores que Deus dá. E é isso que eu e você precisamos conhecer, os valores de Cristo. Deixa Jesus entrar no teu coração. Ele está batendo. E a Bíblia diz, quando você sentir que Jesus está batendo, abra a porta, porque ele vai entrar, e entrando vai cear com você, e você com ele. Isto é uma boa relação com Deus. E tendo esta boa relação com Deus, amado,
você vai se sentir mais importante no reino de Deus do que muita liderança que se possa imaginar que são deuses nesse mundo, são heróis desse mundo. Por mais que alguém ore e o céu troveje, ele é um mero homem que aprove a Deus ver a necessidade e mandar chuva. Foi com Elias, foi com você, que quem sabe estará pedindo chuva, como eu ouvi da irmã Mozara, que desejou que nós orássemos para que chovesse no Rio Grande do Sul. Vamos orar. Porque Jesus disse, tudo que pedires crendo, recebereis. Glória a Deus. Né? Mas não vamos bater no peito se o Senhor Jesus fizer. Vamos nos lembrar com alegria que o Senhor nos ouviu. Porque nós temos comunhão com Ele e Ele sabe das nossas necessidades mais do que nós. Agora, se Ele não mandar a chuva, é porque Ele tem realmente um propósito, uma lição que você desconhece. Mas a nós cabe pedir. Pedir e pedir, amado, num sentido tendo consciência que Deus é soberano. Cristo é soberano. Aquele que nós cremos é soberano. Né? Mas só eu pedir o lado espontâneo, pedir um lado, à esquerda. Espontâneo, à esquerda, à direita. Né? A espontaneidade versus pedir. Isto é outro valor muito grande no reino dos céus, que bem-aventurado aqueles que conhecem os valores. Imagina se você fosse no mercado e não conhecesse o valor da nota que você levava na mão. Né? Qualquer pessoa poderia te enganar. Não conhecendo o valor, né? Que nem aquela criança foi lá com 2 pila e pediu, né? Fez um rancho, né? Isso é uma história, né? Não posso confirmá-la, né? Apenas ouvir. Né? O resultado, se houve generosidade daquelas pessoas, porque era uma criança, não sei. Né? Mas o que eu sei é que o nosso Deus é generoso. E amanhã, se assim Deus permitir, vamos ver esse confronto. Pedir e voluntariedade, espontaneidade. Para deixar um passo assim bem à frente, para que os irmãos meditem, continue lendo, se não leste, este capítulo 23, e pode avançar no 24, porque o Senhor Jesus estaria falando exatamente para os seus discípulos, posteriormente, o que iria acontecer, porque ele quis acolher Israel como uma galinha acolhe os pintos, e eles não quiseram. Simplesmente eles rejeitaram, porque eles tinham um coração duro, doutrinado por fariseus, doutrinado por escribas. Quanta gente não tem comunhão conosco vivendo a fé em Cristo? Eu acredito que alguns não saibam, mas nós sabemos, muitos de nós sabemos, que muitos têm doutrinas farisaicas que não te considera como irmão. Você passa na rua e diz paz do Senhor, irmão, ele baixa a cabeça. Ele faz que não ouve. Porventura, ele foi doutrinado por Jesus? Ou uma doutrina farisaica? Você pode perceber que esta doutrina farisaica, ela acompanhou, ou veio, renasceu, ressurgiu, ressuscitou nos últimos dias. Né? Doutrinas erradas e que levam pessoas a errar. Por quê? Porque não conhece a sã doutrina, não conhece as escrituras e nem o poder que ela contém. E são elas que testificam de Jesus, da grande caminhada de Jesus,
também proposta para mim e para você. E eu digo aleluia, eu digo glória a Deus, eu digo graças a Deus que Jesus nos convidou a segui-lo. Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, siga-me. És bem-aventurado porque está seguindo a Jesus. Mas mais bem-aventurado se você entender como seguir Jesus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é aquela que permanece para sempre. Passará os céus e a terra. Porém, as minhas palavras não hão de passar. Palavras do Senhor Jesus. Que ela te alcance nesta noite. Entre no teu coração, revolucione a tua vida e você possa dar um passo de fé, porque é isto que agrada a Deus. E tomando este passo de fé, você alcance os céus, porque você valorizou as coisas com os seus devidos valores. Você não foi como o fariseu, que fazia as coisinhas que deviam fazer, tinham o dever de fazer, mas encobriam as que tinham mais valores, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vamos orar, irmãos? Amanhã nós daremos sequência nesta meditação, porque isso faz nós conhecermos a verdade, e a verdade nos libertará, vai nos libertar. Que esta noite haja grande libertação na entranha, no íntimo, né? Lá no fundo do nosso coração, para que o Senhor de lá do céu olhe assim, você é belo por fora, mas lá por dentro és mais belo, né? Os fariseus, Jesus não podia dizer isto. O exterior era limpo, mas o interior fedia, tinha cadáveres. Vê que o Senhor Jesus, soberano em todos os tempos, ele diz, né, que ele sonda o coração dos seus servos. Sondar. Ele para olhar o nosso coração, o que se passa lá dentro. Isso é maravilhoso, mas também nos enche de temor. Lembra-te da mensagem, né, de Abacuque? Ouvi a tua palavra, Senhor, e caí em temor. Né? É o que a palavra de Deus lançada nos seus devidos valores, amado, ela cria em nós temor. E temor não é medo. Não confunda temor com medo. Temor é um propósito de respeitá-lo. Sabe? Voluntariedade. Amanhã nós vamos falar disso. Voluntariedade. E então você ouve e teme. Quer dizer, nasce dentro de você um espírito de fazer a vontade de Deus. Isto é que Abacuque estava dizendo. Ouvi a tua palavra e temi. Entrou temor no meu coração, porque ela queima como fogo. E Paulo dizia, ai de mim se eu não o fizer. Né? O que Paulo estava com medo? Não. Ele sabia os valores, sabia o que realmente convinha. É isso que nós devemos fazer, porque aí nós vamos fazer por temor. Eu acredito que muitas coisas nós deixamos de fazer porque não entrou temor no nosso coração. Nós mentimos, nós bebemos, nós fumamos, nós dissemos tantas bobagens sem necessidade, porque não conhecemos exatamente a palavra. Mas aprove a Deus nos botar aqui de olho em olho, né? De longe, mas perto, para nós entrar nesta comunhão, não te acusando, não dizendo para você que você não é um irmão, você é igual, apenas nós precisamos compreender a palavra
e a luz que ela contém para nós enxergar Deus, enxergar aquele que é invisível. Moisés enxergava. Por que enxergava aquele que era invisível? Porque ele teve cara a cara com Deus e ouviu a voz de Deus. Ouviu e entendeu. E depois passou a registrar esta lei tão grande para Israel e que Jesus teve que vir cumprir porque ninguém cumpriu. Mas hoje o Espírito de Deus te ajuda nas tuas fraquezas. É a razão de Deus nos selar com o seu Espírito, enviou o seu Espírito para estar em nós, para nós ir ao encontro da justiça, aceitar a justiça de Deus, a misericórdia e a fé, e viver pela fé. O justo viverá da fé. Ele acredita na palavra de Deus. É isso que nós precisamos acreditar na palavra de Deus. E esse acreditar é um acreditar confiando. Sabe? Não é aquele negócio, eu acredito em Deus. Não. Se você acredita em Deus, você sabe que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Se você acredita em Deus, ele tem palavras de ensino, ele é aquele soberano, o altíssimo conselheiro, o maravilhoso conselheiro. Então, Deus aconselha. Se alguém diz que Deus existe, deve ter por princípio saber que Deus deixou a sua fala, a sua palavra. Jesus, a palavra de Jesus ficou registrada. Nós a temos. E isso é maravilhoso. Eu quero me sentir nos dias de Abacuque. Ouvi a tua palavra e tremi, temi, estremeci, porque ela é gloriosa demais, ela é poderosa demais, ela é a minha redenção, ela é meu Jesus. E isso é maravilhoso, a igreja sintonizar, amado. Sabe? Liga. Vamos nos ligar. E não querendo ser mais do que ninguém. A minha fala não me dá autoridade para me julgar maior que você. Eu dependo da misericórdia de Deus. E ai de mim que não tenha na outra mão misericórdia para oferecer para quem quiser se achegar dentro de um juízo. É por isso que muitas vezes a palavra e o servo de Deus é mal entendido e acha que tem que ser como eu acho. Não, a palavra de Deus nos coloca, nos remete para uma precisão, para um estado que a gente sente endividado de examinar as Escrituras e fazer juízo segundo as Escrituras. E a gente diz assim, eu tenho por obrigação, quando tiver que julgar qualquer caso dentro da igreja, fora da igreja, julgar, quer dizer, ver exatamente os dois pesos. E eu tenho que ter na outra mão um jarro de misericórdia, porque senão não estarei... não serei a pessoa exata para julgar a questão de um irmão, de uma irmã, da igreja, da fé de alguém, do que ela acredita, que ela deixa de acreditar. Com isso eu quero dizer para você que ainda que nos nossos dias exista 1000 hipócritas, tem num cantinho da nossa bolsa aquela porção de misericórdia que Jesus nos colocou. Porque a misericórdia é de Jesus. E ele disse que ele é misericordioso para comigo, mas bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. E se eu não tiver misericórdia, como é que eu vou querer dizer, Senhor Deus, tem misericórdia de mim? Não tem sentido. Quando você pedir misericórdia,
Vê se na outra mão tu não tem misericórdia para alguém. Lembra dos 2 devedores? Um pediu misericórdia, o Senhor teve misericórdia. O outro devia um mosquito e ele não teve misericórdia. E aí teve que pagar toda a dívida dele. Eu não quero pagar toda a minha dívida, porque se eu tiver que pagar toda a dívida, eu não vou poder entrar nos céus. Porque lá no céu só entra quem não tiver dívida. Jesus disse, né, que ele veio e lá na cruz, morrendo, ele encravou na cruz as minhas dívidas, que era contrária a mim. É belo demais a gente saber o que Jesus fez por nós. Amém, Jesus. É lindo. Isso alegra a nossa alma. É onde a presença de Deus é que alegra a nossa alma. Glorioso Deus. É que dá tranquilidade para a nossa alma. É quando você vê que você está sempre disposto a fazer com que as coisas de Deus, que têm valor para Deus, está na nossa vida, está no nosso convívio, nas nossas relações. Podemos discutir? Podemos. Porque às vezes cada um tem uma ideia. Mas não ao ponto de não haver misericórdia, não haver perdão, né? Este modo de vida só com Jesus, tá, amado? Segura a mão de Deus. Hoje eu tive um canto que dizia, segura na mão de Deus e vai. Porque quem segura na mão de Deus, chega aonde vai. Eu vou para o céu. Você é convidado para ir para o céu. Segura na mão de Deus. E vai. Vai com Deus. Vai com Jesus durante toda a tua caminhada. E indo com Jesus, amado, tu chega no céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Vamos, irmãos. Graças a Deus. Oramos. Senhor Deus maravilhoso, Deus santo e Deus todo-poderoso. Nós ouvimos a tua palavra maravilhosa, Senhor Deus. E sabemos, Pai, que nós realmente precisamos ter misericórdia. Porque são as tuas misericórdias que nos sustentam, Senhor Jesus. São elas, Senhor Deus, que fazem com que nós venhamos permanecer, sem desanimar, Pai amado. Porque se não fossem as tuas misericórdias, Pai amado, nós continuaríamos olhando para nós, para os nossos pecados, nossos defeitos, Senhor Deus. Sem solução, Pai amado. Sem haver, Senhor Jesus, alguém que pudesse assumir, Pai, essa dívida nossa. Mas o Senhor assumiu, com preço de sangue, Senhor Deus amado. O Senhor foi lá e nos resgatou a Igreja Santa, resgatou o povo santo do Senhor, aleluia. O Senhor se entregou por amor de nós, aleluia. O Senhor disse para o Deus Pai, eu vou ficar no lugar deles. Eles estão condenados, mas eu vou ficar no lugar deles. Eu vou tomar as suas dores, as suas doenças. Eu vou tomar o seu pecado sobre mim, para que eles possam ter vida, para que eles possam ser pessoas diferentes, para que eles possam ver como é bom amar, como é bom fazer algo de interessante por outra pessoa. E o Senhor Jesus se doou. Ele se entregou na cruz do Calvário por amor de nós. Então eu te dou graça, Jesus, eu te agradeço, Pai. E que os irmãos, Senhor Jesus, neste momento, Senhor Deus amado, que eles venham te engrandecer, que eles venham te louvar, que eles venham agradecer ao Senhor. E foi o único que se dispôs a ficar em nosso lugar, Pai amado. Muito obrigada, meu Deus,
Obrigada, porque o Senhor doou o seu filho. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se deixou doar. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor agora mora em nós, aleluia. E nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos edifício vivo, nós somos a casa do Senhor, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada pelo teu amor, Pai. E obrigada pela palavra, porque a palavra nos limpa, ela purifica, ela renova os nossos pensamentos todos os dias, Senhor Deus. E que nós não venhamos ser como os fariseus, que não venhamos julgar o nosso próximo, Senhor Deus. Que não venhamos, Senhor Jesus, achar que realmente somos mais, Senhor Deus. Que somos, Senhor Jesus, os perfeitos, nós não somos. Nós dependemos do Senhor para deitar e para acordar e para levantar, Senhor Deus. E eu te agradeço, porque deitamos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou nesta misericórdia. Muito obrigada, Pai. Eu abençoo os irmãos nos seus lares, Senhor Jesus, para que eles fiquem na tua paz, a paz que excede o entendimento, que o homem não sabe, Senhor Deus, de onde vem, Pai. Mas que ele sente quando ele busca o Senhor, quando ele se entrega para o Senhor, quando ele prova do seu amor, Pai amado. Ele sente algo diferente acontecer na sua vida, Pai amado. É o teu amor brotando nos corações. Muito obrigada, Sim, Senhor Jesus, Deus. Nós agradecemos. Aleluia. Somos gratos pela vida, Muito obrigada, grato Pai. pela salvação, Muito grato obrigada, pela cruz. é Somos gratos porque o Senhor nos deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar. Senhor Deus, mas nós estamos aqui também como intercessor, e damos graça por poder interceder, onde intercedemos por todos os irmãos, por todas as casas registradas neste livro da oração diária. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor visitou pela tua palavra e agora pela nossa oração, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de cada situação que se encontra em cada coração, em cada vida, em cada casa, em cada lar. Senhor Deus, visita poderosamente a necessidade do irmão, porque eles carecem da tua bênção, como eu careço, como eu necessito 100% da sua presença, da sua palavra, da sua graça sobre a minha vida. Senhor Deus, também não posso me esquecer deste país que é tão grande, a igreja no Brasil, mas não só a igreja, Senhor Deus, não só os líderes da igreja, Senhor Deus, não só as autoridades eclesiásticas do Brasil, mas também as autoridades civis, militares, Senhor Deus. O Brasil, enfim, eu coloco diante do Senhor e peço a tua misericórdia e quero nesta hora louvar o teu nome, porque o Senhor está atento ao nosso coração, porque o Senhor conhece o nosso interior e sabe que nós estamos clamando, Senhor Deus, por tua misericórdia para este país, Senhor Deus, porque ele está sendo devastado por este vírus, por esta peste, por estes males da época, Senhor Deus. Sei que uns, Senhor Deus, julgam de um modo, outros de outro, mas o Senhor é o verdadeiro juiz e sabe as razões e também sabe quando a tua misericórdia alcançará e a quem alcançará, porque o Senhor é todo poderoso. Nós colocamos nas tuas mãos esta situação no Brasil, essa situação, Senhor Deus, no estado do Rio Grande do Sul, esta situação, Senhor Deus, de seca, essa situação de falta de chuva. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar os ventos e trazer, Senhor Deus, a chuva seródia, a chuva temporã. É o que o Rio Grande do Sul precisa, da chuva seródia e da chuva temporã. Entregamos nas tuas mãos, juntamente com a irmã Mozara, este pedido, Senhor Deus, para que o Senhor possa olhar nos céus com teus olhos de misericórdia para este estado, não olhando para o pecado, não olhando para a iniquidade, mas olhando com a tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa o nosso estado, abençoa a nossa cidade.
Abençoa as ruas de Porto Alegre, que haja paz na minha cidade, que haja condição de ir e vir, Senhor Deus. Faça com que os acidentes venham desaparecer, Senhor, diminuir, Senhor. Faça com que os roubos cessem, Senhor Deus. O homem mau, Senhor Deus, seja impedido, Senhor Deus, de fazer maldade, Senhor Deus. Seja repreendido o coração mau, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, de uma forma que ele caia em si, Senhor Deus, e perceba que ele precisa, Senhor Deus, da tua misericórdia. Senhor nosso Deus, eu agradeço por esta oportunidade. Agradeço por estar junto com os irmãos, de mãos dadas. E aqueles que estão próximo e tão distantes. E aqueles que este evangelho há de alcançar. Sim, Jesus. Porque eu creio na tua promessa. Que o anjo do último dia voaria pelos céus. Verdade, Pai. Levando o evangelho aos quatro cantos da terra. E eu vejo a internet, esta possibilidade dos anjos da igreja levar este evangelho. E que os teus anjos realmente, que são verdadeiros e que agem, Senhor Deus, a favor dos que eu de ser salvo, possa estar junto conosco nesta batalha, em que o evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo entregada e a verdade tem libertado. Pelo poder do nome de Jesus, seja liberto o doente, o cansado, o abatido, o que está enganado, que foi, Senhor Deus, quem sabe, centejado, Senhor Deus. Houve chantagem, Senhor Deus, na fé do irmão, na fé da irmã, e ele se sentiu, Senhor Deus, humilhado, e aí se escandalizou. Senhor Deus, que este escândalo, Senhor Deus, seja arrancado do coração deste irmão, e ele possa ver o Senhor Jesus pelas Escrituras. E que ele tenha nas suas mãos esta porção de misericórdia para os seus transgressores. Perdoai e vos será perdoado. Com a medida que nós julgarmos, seremos julgados, Senhor. É a tua palavra. E nós ouvindo, tememos, respeitamos, porque ela é tua palavra. A tua palavra é a tua palavra. E por isso eu quero esconder no meu coração, e que os meus irmãos escondam no coração, para não pecar contra ti, Senhor. E possa se levantar esta igreja, ó Senhor Deus, sem mácula, sem ruga, levantando mão santa no céu e declarando a vitória pelo sangue de Jesus, pela cruz do Senhor, e que possa nesta noite deitar e dormir e ser consolado. E aqueles que estão trabalhando nas ruas, Senhor Deus, seja protegido. Que os teus anjos estejam circundando aqueles que trabalham à noite, aqueles, Senhor Deus, que precisam sair à rua. Guarda o Senhor, porque estamos vivendo tempo de pestes. Tempos, Senhor Deus, difíceis. Mas graças te damos que o Senhor prometeu estar conosco em todo o tempo. E assim, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro a minha oração diante do seu altar. E que assim seja. No nome do Senhor Jesus. Amém. Viva Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Até amanhã, no nosso próximo encontro.